Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus por esse culto que podemos prestar em adoração ao nome do nosso Deus. Nós vamos ficar de pé e nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Vamos buscar a face do Senhor nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Faça a sua oração. Eleve seus pensamentos diante do altar de graça do Senhor. E louve o nome do Senhor. Deus bendito, Deus maravilhoso. Louvamos e bendizemos o teu nome. Engrandecemos o teu nome porque só tu és Deus único e verdadeiro sobre a face de toda a terra, de todo o mundo e de todo o universo. Tu és o Deus Altíssimo, o Santo e Poderoso Deus. Obrigado por esta oportunidade de estarmos adorando, cultuando o teu nome. Obrigado por todos que estão aqui conosco. Nós te pedimos a tua bênção, a tua paz. Recebe a nossa gratidão, Senhor Deus, por esse momento. E nós te pedimos a ação do teu Santo Espírito, Pai, regendo todas as partes deste culto. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, derrama do teu Santo Espírito, Pai, para que neste lugar, na tua casa, haja salvação, para honra e glória tão somente do teu nome. Obrigado, Jesus. Rendemos graças ao teu nome, louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os queridos que nos visitam nesta noite. Todos que estão aqui conosco, aqui da cidade do Alto Alegre, de outras cidades, membros de igrejas evangélicas ou não, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora a leitura que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 e parte B do 13. Eu vou pedir gentilmente que os queridos se coloquem em pé novamente em reverência à palavra do Senhor, e todos nós leremos em uníssono esse texto. Todos nós. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ainda de pé, nós vamos cantar o hino de número 128. Digno é o Cordeiro. Já, se quiser. Agradecendo, Senhor Deus, o sacrifício
disse que seu Filho amado se entregou a si mesmo naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Amém. Honra e glória ao Cordeiro, a quem, Senhor Deus, nós nos reverenciamos e nos prostramos diante de Ti, porque só a Ti, Senhor Deus, nós devemos nos apresentar, cientes, ó Deus, que teremos que comparecer todos diante do tribunal de Cristo, para apresentarmos, Senhor Deus, a lavagem pelo sangue de Cristo. Só o Senhor nos dá acesso ao Pai. Amém. Isso, Senhor, muito obrigado pelo teu Filho. Em nome santo de Jesus. Amém. 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 Ainda de pé, nós vamos fazer a leitura bíblica, aqueles que puderem permanecer em pé. Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao 15, de acordo com a orientação. Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao 15, a palavra do Senhor diz assim: De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas lhe estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes ensinaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nós vamos cantar nesse momento o hino 132, Rude Cruz. Fugir
Amém? Vamos aceitar, nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. A crucificação e sepultamento de Jesus, leitura que se encontra em Marcos capítulo 15, do versículo 16 ao 39. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles os forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, para ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com quem cada um iria ficar. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou a outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também
Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejam se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Como de costume, levantei cedo para prestar adoração aos deuses por meio de orações e de ofertas queimadas. Havia prometido a eles minha obediência numa fatídica manhã. Ao sair do meu local de culto, sentei um pouco para ler os credos de Roma, conforme foram escritos pelo próprio imperador. Era minha obrigação, não apenas como centurião, mas também como cidadão romano, entender os propósitos do imperador César, o Todo-Poderoso de Roma. Só que bem na hora que comecei a desenrolar o rolo, um mensageiro desconhecido chegou ofegante com uma notícia. Pôncio Pilatos, governador da Judéia, enviou ordens expressas para que sua guarnição se apresente imediatamente em seu palácio. Cheguei com outros 300 homens, quase como se estivesse voando. O sol acabara de nascer, mas aquela era uma manhã diferente, e em vez do frescor do amanhecer, sentíamos o ar carregado. Os homens se agitavam freneticamente, mesmo estando em formação rígida, enquanto aguardavam minha ordem. Sem dúvida, os soldados imaginavam que eu soubesse a razão para aquilo tudo. Mas não, eu não sabia, até que o mensageiro chegou até mim com outro rolo e descrevia exatamente nossa tarefa. Jerusalém era um lugar conhecido por abrigar um grande número de zelotes inconsequentes, e eu tinha experiência em neutralizar os fracos motins que esses desorgueiros e suas milícias desorganizadas planejavam para libertar os judeus dos grilhões de Roma. Ao ler a última frase da ordem escrita que recebi do mensageiro, lembrei-me de uma ocasião especial em que esses revoltosos tentaram se insurgir contra o governo. Era a revolta mais recente e mais patética. Era um pequeno exército de rebeldes religiosos mal armados. Eles haviam matado o insignificante vigia do portão do palácio do governador. O líder daqueles homens era um homem magro, de barba rala, careca, com olhar meio estrábico. Um judeu, um sonhador irresponsável que sofria de ressentimento. O nome dele, Barrabás. Para mim não foi nada difícil prendê-lo. Capturei na rua, atrás da loja de um vendedor, após da sua própria milícia ser esquartejada e jogada aos cães. Fui seu júri e o seu juiz, já que só nós, os romanos, temos o direito de julgamento.
Joguei numa cela minúscula, depois que minha guarnição bateu nele com varas. Mas aquele dia foi de alguma maneira especial para mim. Enquanto fazíamos nosso trajeto até o pretório, arrastando o prisioneiro para a plataforma onde havia outro homem, a multidão bradou em uníssono um coro cheio de ódio, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O governador se dirigiu à multidão enfurecida, dando a opção de escolher entre aquele homem ensanguentado, inocente, e Barrabás, o zelote sonhador que havia fracassado na tentativa de derrubar o governo. Eles imediatamente começaram a pedir pela morte de um e libertação de outro, em um brado arrepiante. Ao que parece, o homem escolhido não havia ofendido Roma, mas sim os judeus. O mensageiro fez uma interrupção no que era, sem sombra de dúvida, uma questão urgente, e depois recebeu o comando para levar esse prisioneiro para o interior do tribunal. O diálogo que eu vi deixou transparecer o caráter do outro prisioneiro. Ele só respondia quando lhe perguntavam. Alegava que o poder do governador tinha sido dado pelo pai dele. Dizia também que era o rei, mas aquilo para mim não fazia sentido nenhum naquela hora. E logo me lembrei do outro prisioneiro, o Barrabás. Será que ele também teria tamanhas aspirações? De qualquer maneira, esse prisioneiro aparentava uma autoridade incomparável a de qualquer outro homem que eu já tivesse visto, e isso me impressionava profundamente, considerando que afinal eu já havia me encontrado tanto com César quanto com seus conselheiros, até mais vezes do que estivera na presença de Pôncio Pilatos. Alguns momentos depois, minha guarnição se dirigia através da multidão furiosa para o local da execução, arrastando duas pessoas que haviam violado a lei romana e outro que aparentemente contrariara os judeus. O agressor dos judeus carregava uma coroa de espinhos, e eu sabia tratar-se da invenção de meus soldados para torturá-lo ainda mais. A barba daquele homem estava cheia de sangue, suas costas abertas por causa das chicotadas que demos nele. Todavia parecia que sua dor física não era grande quando comparada ao peso da dor que carregava em sua fisionomia. Parecia carregar um peso eterno de cargas que não eram suas. Passei aos soldados as instruções finais sobre como proceder à crucificação. Os dois ladrões desordeiros resistiram pateticamente aos soldados que prendiam seus braços sujos contra a madeira bruta, cuspindo blasfêmias contra os deuses de Roma, respingando murro de sangue em seus rostos. Mas tudo que conseguiam era movimentar a mão, na vã tentativa de agarrar o meu pulso com suas unhas sujas e quebradas, até que um clavo de ferro atravessasse o pulso e o braço do sofredor ficasse fixado à madeira, ainda em movimentos frenéticos, como de um animal ferido. Eu gostava de ouvir o som dos berros estridentes e dos gritos infernais que enchiam o ar e a paisagem com as convulsões epiléticas de agonia, quando as cruzes eram finalmente levantadas.
prazer secreto, maior até que o prazer que sentia ao assistir à luta dos gladiadores, ou às corridas de bigas em que muitos homens e mulheres perdiam a vida para proporcionar divertimento aos romanos. Às vezes não conseguia me conter e acabava rindo de tudo. Mas este homem, mesmo sendo inocente, não demonstrou qualquer resistência em colocar o braço sobre o patíbulo de madeira. Seus olhos estavam fitos no soldado que segurava seu braço e em mim, que era o seu sádico carrasco. Esperei a reação típica quando o prego penetrou-lhe o punho. Só que esse homem não era comum em nada. Em vez de cuspir no meu rosto, ele agonizou e olhou ao longe, arranhando sua coroa de espinhos contra o barrote atrás de sua cabeça. Ao contrário dos outros dois, esse homem não gritou em agonia quando a cruz foi erguida. Um movimento que desconjuntava completamente o sofredor. As lágrimas rolaram do seu rosto desfigurado enquanto ele via a multidão que ia passando aos pés da sua cruz. Ao contrário dos outros dois que amaldiçoavam cada pessoa que ele passava com palavrões inflamados, esse homem falava calmamente com algumas pessoas que estavam paradas aos seus pés. Se não fosse um judeu, eu até teria me sentido inclinado a defender a reputação dele, que estava ali sendo ridicularizado, pois confesso que acabei simpatizando com ele. Um pouco antes de sua morte, o céu escureceu. A terra entrou em convulsão, num terremoto, e toda a guarnição foi sacudida, como se fossem os soldados de brinquedo. Naquele momento, tive certeza que aquele não era qualquer um. Ele detinha um poder único. Diante disso, todo o poderio romano parecia um monte de farinha despejado atrás da sua cruz, que ao menor vento poderia espalhar pelo ar. A visão do seu corpo magro não saía de minha mente. Será que eu havia feito algum mal? Se não fiz nada de errado, por que tinha essa agonia no coração? Agora era eu que sangrava, e todo o meu zelo por Roma escorria para fora de mim, exatamente como o sangue daquele homem escorria do seu abdômen e de sua testa. Não era ele quem estava caindo morto, mas eu mesmo. O seu corpo nu, desfigurado e cheirando mal, dependurado na cruz, parecia mais vivo do que eu, com toda a minha parafernália militar, o capacete impecavelmente polido à mão e as insígnias romanas que eu carregava como se fossem mantos pendurados nos ombros. Tive vergonha de mim mesmo. Virei-me para que ninguém notasse que eu chorava. O remorso invadiu minha alma e lágrimas quentes começaram a verter de meus olhos. Tentei me recompor, mas foi tudo em vão. Mais uma vez, eu me virei e olhei para ele. Então meus joelhos me caíram e fui ao chão. Minha testa beijou o chão em uma queda inusitada. Rangi os dentes e consegui
soltar estas palavras: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. minha vida nunca mais foi a mesma desde aquele momento. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmias de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhada de vozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando.
Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por meio dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia encontrado com Jesus de noite, o acompanhou. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em panos de linho, com as especiarias como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus.
graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, agora e sempre. Amém ou não amém? Amém. O texto desta noite tem a ver com cruz, porque afinal de contas, hoje é o primeiro dia de nossa programação sobre Páscoa, e a sexta-feira é conhecida como a sexta-feira da paixão, da morte de Cristo Jesus, da entrega do Filho de Deus, sua vida por nós. E o texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 23. O tema de nossa mensagem é a centralidade da cruz. Vamos falar juntos? A centralidade da cruz. Só vocês? A centralidade da cruz. O texto sagrado nos diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e o versículo 23. Faremos a leitura aqui no telão, na versão NVI. Você pode acompanhar, sem dúvida alguma, na sua Bíblia, se você assim desejar. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Amém. Amém. Pai, obrigado pela tua presença manifesta nesta hora. Na verdade, tudo o que vimos, cantamos e ouvimos traz uma dor profunda ao nosso coração, traz uma vergonha muito grande, um sentimento de culpa por entendermos que tudo isso ocorreu um dia por nossos pecados. Foi através desse sacrifício, do sacrifício de Cristo Jesus, que nós hoje podemos ser salvos. Isso traz um misto de sentimentos, mas nós queremos te agradecer pelo sacrifício de teu Filho, por tão grande amor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor entregou o seu único Filho para que pudéssemos ser salvos. Continue a nos falar, o Senhor já tem nos falado. Te pedimos que o Senhor continue a nos falar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre a mensagem da cruz como algo que era extremamente louco, era uma verdadeira loucura para aqueles que estavam perecendo, para aqueles que não conheciam o plano de salvação. Se a gente parar para imaginar, tanto os gregos, os gentios, aqueles que não eram judeus, quanto os judeus, que eram da linhagem de Jesus, Jesus era judeu, todos eles consideravam a morte de cruz como uma loucura. O judeu entendia assim porque a Bíblia dizia que maldito era aquele que fosse pendurado numa estaca. Maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Bem, como que esse que se dizia o Cristo, como que esse que se dizia o Messias, poderia de fato ser o Messias se ele morreu pendurado numa estaca? Se ele morreu pendurado no madeiro, ele se tornou maldito, ele se tornou maldição, ele não pode ser o Salvador, ele não pode ser o Messias. Aliás, ele morreu, nosso Messias não morre, ele reina para sempre. Já os gregos, os gentios imaginavam assim: como pode ser esse o Salvador de todo aquele que nele crê? Como que pode ser essa a esperança desse povo? Porque para Roma só haviam 3 classes que morriam numa cruz: assassinos, rebeldes e ladrões, não filho de Deus. Então, se você parar para pensar, se você parar para observar, tanto os judeus acharam uma loucura. Como que essa mensagem é digna de ser anunciada? Um
Israel nos trouxe aqui uma mensagem falando sobre os 3 vezes do sacrifício de Cristo Jesus. Falando que o sacrifício é vicário, ele é voluntário e ele é vitorioso. Isso é loucura. Porque vicário vem do latim. Quer dizer, sacrifício substitutivo. Aquele que ocupa o lugar de outro. É loucura ou não é? Jesus morreu numa cruz para ocupar o lugar de outro. Afinal de contas, outros credos e outras religiões apregam o seguinte: cada um paga pelos seus pecados. Cada um deve pagar pelos seus pecados. É por isso que em alguns credos religiosos, em algumas entidades, em algumas organizações, diz-se que a gente precisa de obras de caridade para que a gente possa amenizar os efeitos do nosso pecado. Não existe esse negócio de alguém pagar pelo meu pecado, porque cada um paga pelo seu pecado. Então é uma loucura dizer que Jesus teve uma morte vicária. Mais loucura ainda dizer que essa morte foi voluntária. Que afinal de contas ele se entregou por quê? Pelo pai dele? Também não. Pela mãe dele? Também não. Irmãos, alguém muito bom? Não. A Bíblia diz que ele se entregou voluntariamente por pecadores. Pecadores. É loucura ou não é? Pior loucura é o doutor Misael encerrar a mensagem dizendo que esse sacrifício foi vitorioso. Como? Esse homem foi cuspido, esse homem foi maltratado, esse homem foi envergonhado, esse homem foi ridicularizado. Morreu como um malfeitor. Como o sacrifício desse foi vitorioso? Só que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer aquilo que nós cantamos, não com as palavras que cantamos, mas ele vai dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. Amém ou não amém? Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque aquilo que parece loucura é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Amém. Não pode parecer loucura para você, mas não é loucura. Um dia o Filho de Deus desceu aqui e morreu por nós. Isso parecia loucura porque as pessoas olhavam para os cristãos e diziam assim: que turma maluca, eles adoram alguém que morreu, eles morrem por alguém que morreu, eles sofrem perseguição por alguém que morreu, e eles dizem que esse alguém que morreu é o próprio Deus que se fez carne. É louco ou não é? É loucura. Muita loucura. O próprio Deus se fez carne, morreu numa cruz, por causa de quem? De uma humanidade. Isso tem tudo a ver com o texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 3, versículo 16, que diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em primeiro lugar, vejamos a centralidade da cruz, ou a cruz como símbolo do cristianismo, melhor dizendo, juntos. A cruz como símbolo do cristianismo. Só vocês? A cruz como símbolo do cristianismo. Nós entendemos de símbolos. Cada organização, não importa se é religiosa ou não, tem os seus símbolos. Cada entidade tem seus símbolos. As ideologias, não importa que tipo de ideologia, tem o quê? Os seus símbolos. Quem entende um pouco de budismo, quando vê uma flor de lótus, já sabe que ali tem alguma coisa referente ao budismo. Quem entende um pouco do judaísmo, quando vê o escudo de Davi ou a estrela de Davi, sabe que ali tem alguma coisa judaica. Na verdade, quando um arco-íris saía, era projetado no céu, depois dos dias de Noé, todas as pessoas entendiam esse simbolismo, porque esse é o simbolismo verdadeiro do arco-íris. Amém ou não amém? Amém? Depois dos dias de Noé, quando o arco era projetado no céu, todas as pessoas entendiam o simbolismo. Deus um dia destruiu esse mundo em água, mas não destruirá novamente, pelo menos em água. Ele fez uma aliança com Noé. Amém ou não amém? Amém. Simbolismo. Agora, qual é o principal simbolismo do cristianismo? Eu vou perguntar melhor porque vocês sabem. Qual é o principal simbolismo do cristianismo? A cruz. Sem dúvida alguma.
Sempre foi. Porque lá no início da igreja, as pessoas eram duramente atacadas por conta da cruz. Eram ridicularizadas por conta da cruz. A cruz demorou um pouco para ser símbolo universal do cristianismo. Interessante que em algumas cavernas onde os cristãos se escondiam por conta da perseguição, eles encontravam pinturas de pavões. Porque o pavão era também um símbolo do cristianismo. Simbolizava a imortalidade. E em outras cavernas, eles encontravam pinturas de pomba, porque a pomba era um simbolismo do cristianismo, porque simbolizava o Espírito Santo de Deus. Em outras cavernas, eles encontravam a pintura de peixe, porque o peixe era um simbolismo do cristianismo, porque é um acróstico na palavra peixe, não no nosso peixe no português, mas no grego, ictus. Cada letrinha, ictus, quer dizer, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso, durante um bom tempo, o peixe era símbolo do cristianismo. Há alguém aqui da velha guarda, não estou chamando ninguém de velho, que tenha talvez uma Bíblia, um exemplar da Bíblia em casa, e anteriormente todas as nossas Bíblias tinham o quê? Um peixe. Tinha um emblema de um peixe, porque o peixe era símbolo do cristianismo. Os cristãos, quando perseguidos, chegavam em algum lugar, eles se identificavam assim, um olhava para a cara do outro, começava a puxar assunto, começava a conversar, e de repente alguém suspeitava, esse aí é dos nossos, esse aí é crente, esse aí é cristão, é seguidor de Jesus. Então, se eles estivessem em um lugar onde dava para desenhar, por exemplo, na beira da praia, alguém, quando suspeitava, depois de algum tempo de conversa, desenhava metade de um peixe. Se o outro fosse cristão, ele terminava de desenhar aquele peixe. Aí eles se reuniam, eles oravam, eles cantavam, eles mantinham comunhão uns com os outros. Interessante que durante um tempo depois, eles começaram a pintar em catatumbas, em cavernas, batismos, a arca de Noé, Daniel na cova de leões. Tudo isso era simbolismo, só os cristãos entendiam. Mas não se tornou o símbolo universal dos cristãos. O símbolo universal do cristão é o símbolo que tem a ver com dor, vergonha, culpa, desprezo, ira e amor. A cruz. A cruz. A cruz é o principal símbolo do cristianismo. Porque se não houvesse cruz, não seríamos salvos e libertos. Se não houvesse cruz, não teríamos livre acesso ao trono da graça. Se não houvesse cruz, o precioso sangue de Jesus não seria derramado por nós e os nossos corações não seriam purificados. Se não houvesse cruz, tudo o que fazemos para o Senhor em vida seria vão, inútil. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Bem, mas em segundo lugar, a perspectiva de Jesus. Vamos falar juntos? A perspectiva de Jesus. Pensem comigo. Pessoal, isso é muito maluco. Dar a vida por alguém que morreu numa cruz? Por um Deus que morre? Por alguém que morre como um criminoso? Por alguém que morre como um assassino, como um rebelde, como um ladrão? Por que será que os cristãos estavam dispostos a tudo por esse Jesus? Porque a perspectiva da cruz estava na vida de Cristo Jesus. Enquanto viveu, ele viveu para ensinar os discípulos que ele veio para morrer. Se vocês pararem para observar, o exemplo de Jesus é maravilhoso, o ensino de Jesus é maravilhoso, as obras de compaixão e graça de Jesus são maravilhosas, o poder de Jesus é tremendo, mas nada se compara à cruz de Cristo, porque foi na cruz de Cristo que ele assumiu o papel do primeiro Adão, o papel de toda a humanidade. Foi na cruz de Cristo que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Se tem alguém que veio a esse mundo com a finalidade, com a missão de morrer, foi Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas pastor, todos nós estamos aqui e sabemos que vamos morrer. Beleza, com certeza. Não é uma verdade muito boa para a gente ficar lembrando, mas todos nós sabemos que morreremos. Jesus sabia de um jeito diferente. Ele sabia que veio para morrer. E ele sabia como iria morrer. Ele sabia que morreria onde? Na cruz.
Agora, eu estou encerrando. Eu vou encerrar com essas 3 perspectivas de Jesus. Em primeiro lugar, eu vou falar assim: Jesus sabia que morreria, e vocês vão falar, por causa dos líderes religiosos da época, ok? Em primeiro lugar, Jesus sabia que morreria por causa dos líderes religiosos da época. Desde o início do ministério de Jesus, saduceus, fariseus, doutores da lei, odiavam Jesus. Porque parecia que ele quebrava todas as regrinhas, todos os regulamentos. Ele não quebrava, mas parecia. Ele curava no sábado, isso era uma afronta. Ele conversava com mulher, em plena luz do sol, em qualquer lugar, era uma afronta. Ele comia com pecadores. Ele não tinha medo de comer com pecadores. Quebrava a lei. Comia sem lavar as mãos, por favor. Nos dias de Jesus não tinha a ver com ausência de educação, de higiene. Tinha a ver com questões de purificação da lei. Pior de todas as coisas, ele se autodenominava filho de quem? Deus. Desde o início, Jesus sabia que morreria por causa da implicância dos líderes religiosos. Em segundo lugar, vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer, Jesus sabia que morreria e vocês vão falar o quê? Porque estava escrito nas Escrituras. Se tem alguém que entende a Bíblia, é Jesus. Se o diabo entende a Bíblia, você imagine aquele que é o autor da Bíblia. Ok? Há um salmo de Davi, onde Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre a morte de Jesus. Deus meu, por quê? Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu Espírito. Quando você vai para Isaías capítulo 53, Isaías 53 fala de algo que nós presenciamos hoje. Que ele foi para o matadouro com uma ovelha muda. Ele não questionou, ele não murmurou, ele não abriu a sua boca. Está lá na Bíblia. No livro do profeta Zacarias diz até a quantia. Sim, o preço da traição. Ele seria traído por 30 moedas de prata. Jesus entendia isso tudo. Ele conhecia a Escritura. Jesus sabia que morreria porque estava escrito nas Escrituras. Mas em último lugar, Jesus Cristo sabia que morreria porque ele escolheu morrer. Não pode. Então comprova que ele era um lunático? Não, ele só podia ser doido, varrido. Ele escolheu morrer? Sim, ele escolheu morrer. Interessante que quando ele repreende Pedro, diversas vezes, uma vez ele precisou ser um pouquinho mais duro com Pedro. Ele fala assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não está falando agora, é o inimigo que está usando a sua boca. Rapaz, eu tenho que morrer, eu tenho que entregar a minha vida. Mas não foi a única vez que ele teve que repreender Pedro, porque falava da crucificação. Numa outra ocasião foi quando Pedro, ruim de mira, ele cortou a orelha de um soldado. Na verdade, todos nós sabemos que ele quis cortar a cabeça, mas como não entendia de espada, ele cortou a orelha, o soldado devia ser bom, sei lá, virou a cabeça, saiu a orelha do homem, bateu lá no chão, e aí Jesus pega aquela orelha, primeiro olha para o chão, vê aquela orelha, grande ou pequena, eu não sei, pega aquela orelha, coloca, cola no lugar, e olha para Pedro e fala assim: você não entende disso, Pedro? Coloca essa espada no lugar. Você entendeu errado o que eu falei com você lá atrás. Coloca essa espada no lugar, você fica na sua. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Ele mandaria legiões de anjos aqui, isso não estaria acontecendo. O que ele quis dizer? Eu estou me entregando. Ninguém vai me matar, eu que estou entregando a minha vida. É eu que estou dando a minha vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus sabia que iria morrer porque essa era a sua missão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É só olhar toda a temática do Antigo Testamento. Por que será que um animal era oferecido sobre o altar? Por que será que o sangue tinha que ser derramado? Por que será que esse animal tinha que ser perfeito? Podia ser pomba, podia ser carneiro, podia ser novilho, mas tinha que ser perfeito, porque o sangue de um inocente é vertido, porque apontava para o justo, o próprio Filho de Deus, o único ser humano que nunca pecou, que faria um único sacrifício. E através desse único sacrifício, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu concluo.
Já, pastor, já. Estou dentro da minha hora. E eu gostaria de ler com você essa parte da conclusão, porque a grande mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é que Jesus Cristo deveria morrer para nos salvar. Aquilo que os antigos pregadores chamavam de próprio Evangelho, ou seja, antes do próprio Evangelho, uma introdução ao Evangelho, em Gênesis 3,15, da semente da mulher nasceria alguém, seria ferido pela serpente. Você sabe que serpente é essa? A serpente morderia o seu calcanhar, mas não ia adiantar, porque ele pisaria na cabeça da serpente. Na cruz aconteceu isso. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus já estava dizendo que ele não tinha um plano B, ele não tinha um plano C, não. O plano de Deus é sempre o plano A. Amém ou não amém? Amém. Ele não tem esse negócio assim, eu vou fazer um plano novo, porque se esse primeiro... Não. Plano A dele tem nome. O nome é Jesus. Amém ou não amém? Amém. É Jesus. E aí eu e você precisamos entender isso que está escrito ali. Leiamos juntos, fazendo favor. Bem bonito. Jesus fala da cruz. A Bíblia fala da cruz. E os cristãos também falam. Os apóstolos pregavam que Cristo morreu no madeiro sob maldição divina. Não merecia ser amaldiçoado, mas a maldição que ele levou sobre o madeiro era nossa. Ele carregou nossa culpa. Pastor, o senhor me perdoe, mas não dá para acreditar nisso, ok? Você é livre para não acreditar. Mas eu acredito que o inocente morreu pelos pecadores, para que os pecadores pudessem ter direito à vida eterna. Amém. Nós só podemos ter vida eterna por causa de Cristo Jesus, por causa da cruz de Cristo Jesus. Se dependesse de nossos atos de justiça, o profeta já dizia, não passam de trapos de imundícia, trapos imundos, trapos sujos. Eu posso ser honesto, eu posso ser honrado, eu posso ser dedicado, eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom cidadão. Isso não me qualifica para entrar no céu, porque todos nós somos miseráveis pecadores, destituídos da glória de Deus, carentes da glória. Eu não entendo assim. Problema seu. No último dia a gente se encontra e a gente vê como é que fica. Você é livre. Mas pastor, parece loucura. Salvo por causa de uma ação de alguém, um ato de amor. Sim, isso é graça, favor imerecido. Algumas religiões tentam dar um jeitinho, algumas religiões tentam ajudar um pouquinho o Evangelho. O Evangelho não precisa de ajuda. Alguém que diz assim, olha, Jesus salva, a igreja salva, as boas obras salvam. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma mentira. Eu acho que é um engano. Porque a Bíblia, não importa a Bíblia que você lê, se é católica, se é evangélica, sério, tem vários exemplares de várias Bíblias. Qualquer Bíblia que você possa ler vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus em João capítulo 14, 6. Você pode ser de qualquer religião. Se você não crê nisso, você está errado. Que a sua Bíblia diz isso também. Eu sou o caminho. Não tem mais um. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através dEle. Amém. A cruz é a ponte que nos leva ao Pai. Eu gosto do latim. Não entendo muito. Mas eu gosto de algumas expressões do latim para a gente entender alguma coisa. Pontífice, que vem do latim pontifex. O único que tem esse título é Jesus Cristo. Porque pontifex, do latim, quer dizer construtor de pontes. Aquele que através da cruz construiu uma ponte entre o abismo que separava o homem de Deus. Tem nome, ele morreu, mas ele ressuscitou. Jesus. Ele é o pontífice de Deus.
Ele é o pontifex. Ele é o construtor de pontes. É Ele que nos leva ao Pai. É o único que pode nos levar ao Pai. É a palavra que nos garante. É o próprio Deus que fala através da sua palavra, que nos garante. Só tem um jeito de ir para o céu. Aí para a sua igreja, de maneira nenhuma. Minha igreja não tem o poder de salvar. Você fique na igreja que você quiser, desde que essa igreja pregue a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Desde que essa igreja anuncie que o caminho para o céu é Jesus. Você não precisa ser batista. Você tem que ser de Jesus. Você tem que ter um encontro com Jesus, com aquele que entregou a sua vida por nós, por aquele que derramou o seu sangue por nós, aquele que pagou o preço por nós. A Ele honra, a Ele glória, pelos séculos dos séculos. E nós vamos continuar cantando: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Que Deus nos abençoe. Que tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, da vida de cada um de nós. Nós vamos cantar. Pode terminar cantando. Mas ele morreu. Aqui é uma encenação. Você sabe que ele já ressuscitou. Então você já sabe o que vai acontecer domingo, 6 horas da manhã, não é isso? 6 horas da manhã. Pastor, mas que loucura, hein? Domingo eu gosto de acordar tarde. Beleza, você acorda depois. Você vem dormindo, participa do culto, participa da ceia. Você faz, pode vir dormindo. Vem dormindo. E depois você vai ter ceia? Vai ter café da manhã? Opa! E aí você vai acordar e vai para casa. Aí à noite, às 19 horas, culto que vai falar sobre a volta de Jesus. Amém. A volta de Jesus. Amém. Não vai voltar mais como carpinteiro. Como carpinteiro é uma única vez. Não voltará mais como carpinteiro. De maneira nenhuma. E você não pode perder. Você é o nosso convidado mais especial. Nós vamos louvar ao Senhor, encerrando toda a nossa programação, doutor, os nossos irmãos responsáveis. O doutor também estará agradecendo os nossos visitantes, por mais que seja difícil distinguir todos, especificamente, porque a gente entende que temos vários, mas o agradecimento do doutor é o meu, e é o agradecimento de toda a igreja, por todos vocês que nos visitam nesta noite. Quero convidar o pessoal dos cânticos. Nós vamos ter agora louvor de 2 cânticos. Depois o grupo Mensagem vai se apresentar mais uma vez. O pastor vai estar orando, encerrando o culto nessa noite. Vou convidar que os queridos se coloquem em pé. Vamos louvar o nome desse Jesus maravilhoso, o servo obediente até a morte de cruz. Nada que nós pudéssemos fazer faria com que merecêssemos o céu. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos leva até os céus. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor.
diante da cruz do Senhor. Foi por causa dele, foi por ele. Recebemos vida e vida abundante por meio dele. Diante da cruz só uma resposta a ser dada. Senhor, toma minha vida, eu me prostro, eu recebo, Deus, o teu sacrifício. Eu me coloco aos teus pés, diante da cruz, que esse seja o desejo do nosso coração. Oh Deus, me sondas, conheces-me.
o pastor fará os agradecimentos e também a oração final.
despedindo os queridos, gratos pela presença de todos, desejosos que possamos ter uma feliz Páscoa. A feliz Páscoa quer dizer que o Cordeiro de Deus precisa nascer em nossos corações e Ele precisa reinar para sempre em nossas vidas. Ó Deus, que a paz do Senhor esteja sobre todos nesta hora. O Senhor traga o entendimento desse simbolismo universal. A cruz de Cristo permanece para sempre, porque aquilo que parece loucura para muitos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que no Senhor crê. Amém. Obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado pelo Cristo da cruz. Obrigado por tão grande prova de amor. Que nessa Páscoa possamos estar na presença do Cordeiro de Deus. Amém. Que o Cordeiro de Deus esteja conosco em nossos lares. Que a alegria do Senhor seja constante e real. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Amém. E amanhã, se Deus quiser, teremos o culto de aniversário da igreja em Lusiânia. Para quem gosta de uma viola bem tocada, e o pastor Adilson, com certeza, bênção do Senhor,